No coração da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, nasceu a primeira grande civilização humana. Uma terra de reis e deuses, onde a humanidade aprendeu a escrever, a construir e a sonhar com o céu. Ali, erguiam-se monumentos tão grandiosos que pareciam escadas para os deuses, os zigurates. Estruturas imponentes, com múltiplos andares, erguidas com a precisão de quem acreditava que o próprio cosmos podia ser alcançado. Mas o que eram realmente esses templos? Santuários? Observatórios? Ou algo, muito além do que conseguimos compreender? O zigurate de Ur, o melhor preservado entre todos. Construído há mais de 4.000 anos, em homenagem ao deus da lua, Nana. Sua base de pedra e seus andares sobrepostos já foram cobertos por tijolos coloridos, refletindo o brilho do sol do deserto. Lá de cima, apenas os sacerdotes tinham o direito de olhar o horizonte. Dizem que era onde os deuses desciam à terra. Mas há algo estranho, nas dimensões, nos alinhamentos, e até nas marcas deixadas nas paredes. Alguns arqueólogos acreditam que os zigurates eram mais do que templos, que poderiam ser centros de observação celeste, calculando o movimento dos astros com precisão milimétrica. Como, então, uma civilização tão antiga pôde conhecer o céu tão bem? Entre as sombras da história, há uma hipótese que poucos ousam discutir. E se os zigurates guardassem um segredo que os sumérios jamais contaram, nem mesmo em suas tábuas de argila? Os sumérios chamavam seus deuses de Anunnaki, aqueles que vieram do céu. Segundo os antigos textos cuneiformes, eles desceram das estrelas para ensinar à humanidade a escrita, a agricultura e a arte de construir. E onde eles teriam pousado? Justamente, sobre os zigurates. Cada zigurate era dedicado a um deus. Mas muitos desses deuses tinham uma origem celeste. Coincidência? Ou um lembrete em pedra de que o contato com o céu, literal ou espiritual, sempre esteve no coração da civilização suméria. Arqueoastrônomos modernos começaram a perceber algo intrigante. Os eixos principais de vários zigurates estão alinhados com constelações específicas, como Órion e as Pleiades, assim como as pirâmides do Egito e templos na América Central. Mas como povos tão distantes poderiam ter a mesma ideia, no mesmo período histórico? Será que havia uma conexão maior, uma linguagem universal entre o céu e a terra? Entre as areias de Ur e Eridu, arqueólogos encontraram milhares de tábuas de argila. Nelas, relatos sobre o nascimento do mundo, as visitas dos deuses e os rituais de purificação feitos no topo dos zigurates. Um dos textos fala de um templo tão alto que tocava o firmamento. Outro menciona portas do céu, abertas apenas durante o solstício. Seriam metáforas, ou descrições literais de algo que os sumérios realmente viram no céu. Os zigurates não eram apenas templos. Eles eram pontes, entre o humano e o divino, entre o terreno e o cósmico. E há quem diga que ainda hoje, os seus segredos continuam enterrados sob as areias da Mesopotâmia. Durante escavações recentes nas ruínas de Eridu, considerada a mais antiga cidade da Suméria, um artefato intrigante foi descoberto. Um pequeno cilindro de metal, envolto em camadas de argila vitrificada pelo tempo. A princípio, acreditou-se ser apenas um tubo decorativo. Mas análises com espectroscopia revelaram algo inesperado. O material continha vestígios de eletrólitos, semelhantes aos usados em baterias primitivas. O que um dispositivo assim faria em um templo construído há 4.000 anos? Usando tecnologia lidar e sensores de penetração no solo, arqueólogos britânicos descobriram algo impressionante sob as fundações de Ur. Uma rede de túneis e câmaras ocultas, conectadas diretamente à base da escadaria central. As dimensões dessas câmaras, e o modo como as pedras foram posicionadas, sugerem um propósito acústico, talvez ritualístico, talvez energético. Para os arqueólogos tradicionais, os zigurates eram simples templos religiosos. Mas cada nova descoberta desafia essa ideia. A geometria, o alinhamento astronômico e o uso de materiais com propriedades condutivas indicam algo mais. Uma estrutura projetada para canalizar energia, talvez sonora, talvez cósmica. A vibração das câmaras internas cria frequências harmônicas específicas, as mesmas usadas em cantos sumérios antigos para chamar os deuses.
Seria possível que os sacerdotes sumérios estivessem, de fato, tentando se comunicar com algo além deste mundo. Naquela noite, quando o vento soprava do deserto, relâmpagos iluminaram as ruínas. E o som que ecoou entre as pedras antigas parecia uma resposta. Coincidência? Ou um eco de algo que dorme há milênios? As teorias sobre os zigurates dividem o mundo científico. Para uns, eram simples templos. Para outros, eram máquinas de conexão entre o homem e os deuses. Naquela noite, a natureza parecia despertar os ecos do passado. O vento rugia entre as escadarias, como se antigas vozes voltassem a falar. Os sacerdotes sumérios acreditavam que, quando o céu se abria, os deuses cruzavam o véu do firmamento. Os zigurates, então, não eram apenas templos. Eram portais. Nos textos da antiga Nippur, os Anunnaki eram descritos como seres que vinham das estrelas. Eles ensinaram aos homens o conhecimento dos céus e ordenaram a construção de torres que uniam o firmamento à terra. Para alguns estudiosos modernos, essas lendas podem ser interpretações antigas de contatos reais, não com deuses, mas com algo que os sumérios acreditavam ser divino. Seja mito ou realidade, o simbolismo permanece. O homem tentando alcançar o céu, e o céu respondendo. Na parte mais alta de Ur, uma escadaria de 30 metros levava ao santuário. Lá, os sacerdotes realizavam rituais ao nascer do sol e ao pôr do sol, os momentos em que o véu entre os mundos era mais fino. Segundo os registros, durante esses rituais, o ar vibrava, e uma luz descia do céu. Alguns dizem que era o reflexo do sol. Outros acreditam que era algo mais. Hoje, a ciência tenta explicar o inexplicável. A arqueologia decifra textos, mede ângulos, analisa ruínas. Mas talvez o verdadeiro mistério dos zigurates não esteja apenas nas pedras. Talvez esteja no que eles representam. A eterna busca do ser humano por significado. A vontade de tocar o céu, seja com mãos de barro ou com sonhos de eternidade. Mas há algo mais. Uma pista esquecida, gravada nas últimas tábuas de argila encontradas sob as ruínas de Ur. Um símbolo, que pode mudar tudo o que pensamos saber sobre o passado. Nas escavações de 2022, sob as fundações do zigurate de Ur, uma última tábua de argila foi encontrada. Diferente de todas as outras, mais fina, com traços de ouro e um símbolo que jamais havia sido catalogado. Após meses de análise, os especialistas perceberam algo extraordinário. O símbolo representava o sistema solar, mas com um detalhe que a ciência moderna só reconheceria milênios depois: um corpo celeste além de Plutão. Como os sumérios sabiam disso? Como uma civilização da Idade do Bronze podia conhecer algo que só veríamos com telescópios modernos? Talvez nunca saibamos se os Anunnaki realmente caminharam entre nós. Talvez os zigurates sejam apenas o testemunho de um povo que ousou sonhar com o infinito. Mas o que é inegável é que aquelas torres de barro e pedra continuam a nos lembrar de algo essencial: que o homem nasceu olhando para o céu. Desde então, nunca deixou de procurar respostas. Os zigurates sumérios não são apenas ruínas. São o espelho daquilo que somos, seres entre a terra e o cosmos, entre o sagrado e o desconhecido. Hoje, milênios depois, as pedras ainda resistem, e o vento do deserto ainda sussurra as mesmas perguntas. Talvez o verdadeiro mistério não esteja nas pedras, mas dentro de nós. Se essa jornada pelas areias da Mesopotâmia te fez refletir, se as vozes do passado despertaram algo em você, continue explorando conosco. Deixe seu like, escreva nos comentários o que você acha que os zigurates realmente eram. E inscreva-se no canal para descobrir outros mistérios esquecidos pela história.